Salve, gente! Tudo bem? Nós temos aí programado, né, como já foi comentado, a gente tem programado para essa semana a continuidade dos trabalhos e nesse sentido, estou um layout um pouco diferente aqui para enxergar a tela. Nesse sentido, a gente inicia essa semana com... Opa, tá errado aqui, ó. Opa, vou falar em errado, hein? Deixa eu ver aqui, Ctrl Z. Sobe para cá, agora sim. Com um tema, né, um assunto chamado métodos, ou metodologia, como quiser. Métodos, de um modo geral, em estudos de proteínas. Tá? Deixa eu controlar o horário aqui. Beleza? Então, essa semana a ideia é a gente abordar esses métodos aqui, que são métodos independente, vamos dizer assim, de quando foram concebidos, dos mais antigos aos mais modernos, são utilizados ao longo aí desde 1912, 1905, mais ou menos, até hoje, congregando um conjunto muito extenso, no qual métodos muito antigos, como por exemplo métodos de absorção molecular, ou mais antigos ainda, como equilíbrio de diálise, métodos aí de 1930, são empregados até hoje em laboratórios, sabe? Isso contrastando com métodos bastante modernos, como por exemplo espectroscopia de massa quadripolar em tandem, com equipamentos de cromatografia de alta eficiência, e por aí vai. Mas a ideia da gente é dar noções, principalmente do uso desses métodos, né, na bioquímica. Então, com licença, chazinho. Canela, macela, tem um outro lá que eu esqueci. Basicamente, quando você fala em proteína, quando você coloca aqui o assunto proteína, proteína refere-se a mais ou menos isso aqui, né? Você tem um aminoácido, lembra daquela historinha? Recordar é viver, né? Tal da sequência primária de proteína, até que chega um momento aqui que você chega um último aminoácido. A gente chama esses últimos aminoácidos de carboxy terminal e chamamos o primeiro de amino terminal. Lembra disso? Em antigão, né? Mas tudo bem. Bom, pois bem, então a gente pode dizer que proteína, e portanto dentro de proteína entram as chamadas enzimas, assunto da próxima semana, 3 semanas seguidas, diga-se de passagem, ou seja, do mês de fevereiro, né? Quase final, até o final de fevereiro. Proteínas e enzimas são feitas de resíduos de aminoácidos. Isso significa que qualquer método que você proponha para avaliação de proteínas e enzimas, obviamente deverá envolver o conhecimento das características de aminoácidos. Então, colocar isso de um outro termo, tá? Métodos. Aqui, se a gente puxar esses métodos para cá, desculpa a confusãozinha, você pode ter dois grandes conjuntos, vamos dizer assim, metodológicos para isso. Você pode utilizar os métodos de estudos de proteína para sua purificação. Quero purificar uma proteína. A gente vai ver também na videoconferência. Purificação de proteína é extremamente caro. Das etapas mais caras envolvem a purificação de proteína. Também conhecida como isolamento de uma proteína. São sinônimos, tá? Isolamento. Um outro sinônimo seria fracionamento. Fracionamento, que é quando você pega uma fração de um determinado extrato bruto, que é um conceito no qual está muito relacionado a você pegar folhas, por exemplo, macerar um grau, um pistilo, alguma coisa assim, num sistema tamponado, ou mesmo na água, aquele extrato bruto. Então você pode fazer isso com tecido animal também, pode fazer isso com tecido microbiano. Mas o que importa é que você tenha um extrato bruto, você vai fracionar, você vai permitir que uma fração ali seja a fração correspondente à sua proteína de interesse. Quando você compra proteínas que são muito caras, quando você adquire proteínas comercialmente, normalmente
empresas multinacionais como a Sigma Aldrich. Nossa, isso Thomas Fisher, tem várias outras aqui, Sigma Aldrich, que a gente costuma comprar bastante por aí. Você, por vezes, vem no rótulo daquela proteína ou daquela enzima a palavra fração. Um exemplo clássico que eu posso mostrar em videoconferência é a albumina. A albumina que a gente tem no soro, essa albumina do soro é uma fração, é a fração normalmente comercializada como fração número 5. Mas o que importa aqui, a ideia, é que os métodos, eles podem, portanto... Ai, cadê meu... Ah, tá aqui. Os métodos, eles podem envolver... Mudar de corzinha para ficar mais relevante, né? Aqui, ó. Eles podem envolver processos de isolamento e purificação, fracionamento, são sinônimos, basicamente sinônimos. Como eles podem envolver também, como objetivos, né? Vou até colocar isso como objetivos, os estudos de caracterização. Caracterização. Então isso aqui seriam os alvos, tá? Vou colocar aqui entre aspas. São os alvos desses métodos. Ou seja, seriam os objetivos, ou seja, para que serve objetivos? Para que serve os métodos de estudo de proteínas? Então pensa, determinada vacina para combater o coronavírus contém uma proteína chamada spike, ou contém o vírus atenuado, como o adenovírus, como é o caso de Oxford, né? Atenuado com uma proteína spike. A de Oxford? Agora não é de Oxford, não. Essa é da Coronavac. A de Oxford contém, não, acho que é de Oxford mesmo, contém um material genético para produzir a spike, que é a proteína espícula, para um adenovírus amortecido, né, adormecido, por assim dizer, inativado, né, no caso. Tá, alguém teve que, nesses estudos, você precisa, isso é um exemplo. Um outro exemplo é você precisa pegar um anticorpo antiproteína spike, né, da estrutura do envelope viral. Ou você precisa de alguma maneira ter a identificação de uma proteína específica. Isso abordando de uma maneira bem genérica aspectos ligados à pandemia. O alvo é uma proteína. E o que você precisa, veja, é, primeiro, pescar aquela proteína espícula, pescar aquela proteína spike. Entre muitas outras do vírus ali, só te interessa aquela. Então, isso é o que nós estamos chamando aqui de purificação. Tá? Por outro lado, quando eu pego essa proteína spike, eu preciso provar por A mais B, que quando eu for criar um anticorpo, ou quando eu for desenvolver alguma outra coisa, é só ela que está ali no meio e é só ela que me interessa. Então, eu preciso caracterizar essa proteína, tá certo? Eu preciso caracterizar essa proteína. E os métodos são variados. Você tem métodos espectroscópicos, você tem métodos hidrodinâmicos, você tem métodos que mexem com propriedades viscoelásticas, até piezoelétricas, não importa tanto. O que importa é que você tem muito método para poder caracterizar provar por A mais B que aquela proteína que você pegou é aquela mesmo. E tem muita publicação em cima disso. Me lembro quando eu fazia a pós-graduação, que um doutorado de 4 anos, muitas vezes, não sei como está hoje, mas muitas vezes ele tinha sobre o seu título, durante 4 anos de trabalho, de um estudante de doutoramento, purificação e caracterização da proteína XYZ, da Leishmania amazonensis, por exemplo, do Schistosoma mansoni. Entendeu? Então esses métodos são métodos muito prementes em estudos bioquímicos. E o que a gente vai fazer demonstrar um pouco mostrar nesses vídeos, é basear em qual é a base desses métodos, fundamentalmente, né? Em que esses métodos se baseiam, qual é, dentro desses vários alvos, né, dos 2 alvos principais, purificação e caracterização de uma proteína, qual é a característica daquela proteína que permite a ela ser purificada, ser isolada em relação às demais, qual é a característica daquela proteína ou daquela enzima que permite que ela seja caracterizada com uma determinada estrutura secundária, por exemplo, diferente das demais. Tá? Isso é o famoso matar a cobra e mostrar o pau, né? Quer dizer, se você isola a proteína e mostra que aquela proteína que você pegou é aquela proteína mesmo, por uma caracterização, normalmente com metodologia bioquímica, fisicoquímica, etc. Tá certo? Então isso é apenas um introdutório bem
esquisitinho, tá? Para a gente dar sequência às próximas aulinhas rápidas, tá?